Olá malta, bom dia! Hoje quero falar sobre a literatura japonesa. Atualmente estou lendo este livro da Mieko Kawakami, chama-se All the Lovers in the Night. Não sei se está traduzido ao português, se está a pôr aqui o título no ecrã. Eu penso que foi no 2022 eu comecei a ler muita literatura japonesa porque no 2021 eu acabei o meu doutoramento sobre a religião japonesa, mas também pela pandemia e outras coisas eu tampouco pude estar tanto tempo no Japão como eu queria. Não pude ter também as experiências que eu estava a buscar, conhecendo gente e tendo relações profundas para poder também entender melhor o que é a cultura, a mentalidade e o pensamento japonês. Então, eu comecei a ler literatura japonesa porque também a literatura é uma maneira muito boa de conhecer as formas de pensar mais profundas que tem uma cultura ou uma sociedade. Eu, através da literatura japonesa, estou a perceber muito melhor o pensamento do que eu poderia estar a conhecer quando estive no Japão, viver no Japão. Mas eu estive como a working holiday, então isto é uma visão de um ano, mais de turista, que podes fazer algum trabalhinho pequeno, tipo arubaito, mas não podes trabalhar e não estás tampouco na escola. Então, o que, na minha experiência, é o processo de imersão na cultura, tem que estar mais centrado em estar consciente dessa cultura. Então, se eu vou a outro país a fazer uma imersão linguística, é muito melhor se estás estudando com estudantes desse país e não numa escola de línguas estrangeiras, que também é muito boa experiência, mas é mais difícil lograr um entendimento profundo, uma compreensão profunda da cultura, porque não estás tão rodeado por gente da cultura, que uma coisa normal é muito difícil verdadeiramente fazer, especialmente penso que no Japão, que é uma cultura muito distinta do Ocidente. Também que é difícil fazer amizades profundas, no sentido que sempre é difícil fazer com uma pessoa, por regra geral, fazer amizades profundas e conhecer bem os problemas existenciais de vida que os outros estão a pensar, mas especialmente no Japão, porque é bastante mais difícil, na minha experiência, penso na experiência geral de outras gente de Ocidente que vai ao Japão, fazer amizades assim, com uma profundidade de falar destas coisas, é muito difícil, leva muito tempo. A realidade é que ficar muito tempo no Japão e fazer esse tipo de amizades pode levar tranquilamente 5, 10, 15 anos. Então, mas há exceção, sempre há exceções, verdade? Mas, por regra geral, penso muito difícil. Na minha experiência foi muito difícil, é isso que tinha sorte de fazer amigos, mas ainda com isto, é uma coisa difícil, especialmente se queres uma visão mais profunda da cultura a nível académico. Então, através da literatura japonesa, para mim, é uma visão muito interessante da cultura do pensamento japonês. Tenho que dizer que dos livros que eu estive a ler, a maior parte, mas este todavia estou como 20% dentro do livro, então não sei a que nível de profundidade vai chegar, mas alguns desses, o Osamu Dazai, tudo o que é literatura assim mais clássica japonesa, eu, depois de lê-la, tenho sempre um sentimento no coração que é um pouco pesado, não? Não é normalmente uma leitura que eu faço e depois fico tranquila e bem, tiveram muitas dificuldades, mas ao final tudo ficou bem. Não, é uma coisa mais existencial, depressiva. Então, nesse sentido, tenho problemas a ler literatura japonesa porque não puedo ler muitos livros juntos porque fico muito deprimida. Então, leio um bocadinho, depois cambio uma coisa mais, não sei, inglesa, que são... É um vibe diferente, sim, totalmente diferente. Mas a exceções também, ultimamente li a série de Antes de que se arrefrie o café, Before the Coffee Gets Cold,
Estes foram, bem, estive a chorar. São livros muito acessíveis, muito sentimentais, eu verdadeiramente recomendo. Mas não estou a dizer que sejam grandes livros, grandes obras da literatura, mas eu recomendo, são boas. Provavelmente vai chorar, eu chorei muito com todos os livros, mas recomendo, penso que é uma muito boa experiência. Depois há coisinhas assim das deprimentes, digamos. Uma das que eu gostei mais foi The Setting Sun, do Samu Desai. Tem outras coisas como No Longer Human, não sei o título em português, não vou meter no ecrã se há uma versão traduzida, mas era tão deprimente. Depois, os que sim estive muito a desfrutar são os da Mieko Kawakami, como All the Lovers in the Night. Desta altura eu também li outros 2 livros, um é Breast and Eggs, que é sobre a maternidade, e foi muito interessante, eu recomendo. E não é tão depressivo como o da Shaina. Não. Também li da mesma autora Heaven, que foi um pouquinho intenso. Eu não sei se pude exatamente recomendar, é uma versão interessante. Sempre também penso uma crítica social. Bem, quase todos os livros que estou a ler penso que têm muitos elementos de crítica social. Os da Mieko Kawakami eu estou a gostar muito em geral. Este é o 3º livro já, estou a desfrutar, aunque não sei o final como vai ser, porque às vezes eu que se li, o Earthlings, que não sei se é desta autora ou do Sayaka Murata. É de outra autora, sim. Outra autora que eu gosto muito, que vos quero recomendar, é Sayaka Murata. Desta autora eu li Convenience Store Woman. Eu penso que este livro é maravilhoso, também para dar de regalo, no Natal, nos aniversários, penso é uma boa introdução. É um livro que te faz pensar, acabas pensando muito depois, mas sabes, é pequeno, penso é bastante acessível. Depois da Sayaka Murata também li Earthlings. Earthlings é muito interessante, mas é um pouco intenso. É muito intenso emocionalmente, eu não sei se posso recomendar, mas estes 2 livros tinham uma relação entre eles, enquanto que são personagens que eles não podem... são distintos. Não sei como explicar bem, quizás poderíamos dizer um pouco neurodivergentes, personagens que são personagens que inerentemente não entram no molde da sociedade. Estes 2 livros mostram os seus pontos de vista e como a sociedade faz pressão para que, aunque se eles não são normais, a sociedade força-lhes a ser normais. Não funciona porque eles não são normais, então pois não podem ficar com os mesmos modos de vida para ser felizes. Estes 2 livros mostram como essa pressão social não tem nada em consideração o indivíduo, a sua felicidade individual, só querem que os personagens principais estejam dentro do molde. Essa é a única preocupação. Isto mostra também muito bem as consequências que tem esta pressão social constante que experimenta muita gente. Então, eu sim recomendo Convenience Store Woman, mas Earthlings não puedo recomendar porque é muito intenso, mas se quereres experimentar, eu deixo ali o The Earthlings. Depois, outro que eu gostei muitíssimo é Tokyo When a Station, da Yu Miri. Gostei tanto deste livro, o final foi muito surpreendente para mim. Penso também é um livro que se pode dar aos outros como recomendação, não é tão extremo emocionalmente, diria, como é o The Earthlings. É um livro verdadeiramente bonito, enquanto que também critica e mostra uma parte da sociedade que está excluída, mas de uma maneira diferente da Sayaka Murata. No livro de Yumiri são personagens, é um personagem principal
que está na sociedade, mas nos escalões mais baixos, não? Penso em uma destas pessoas que não, como se diz, não tinha casa. Não sei bem a palavra em português. É uma pessoa que não tinha casa, tu estás a ver a história de como, estando todavia dentro da sociedade, dentro da estrutura social, mas estás nos escalões mais baixos, não? É também a sua experiência, é muito, muito interessante e também não é muito longo, então é uma leitura também acessível. É assim, isto é tudo o que queria falar hoje da literatura japonesa. Não foi muito estruturado, são mais os meus pensamentos assim, em geral, mas se tedes interesse na literatura japonesa, estás já lendo alguma coisinha ou tedes recomendações ou opiniões sobre estes livros, por favor, podes escrever nos comentários, eu adoraria de ler. Muito obrigada e até o próximo vídeo.